Um erro muito comum das pessoas de tecnologia, né, principalmente programadores, engenheiros de software, é quando vai participar de uma entrevista, focar muito nas hard skills, nas habilidades que são obrigatórias para que ela participe da entrevista e que ela talvez passe na vaga. Por exemplo, uma vaga para um desenvolvedor full stack usando JavaScript que tem como requisito Angular, Node.js, Fastify e MongoDB, por exemplo, né. Mano, eu esqueci de novo de pedir pra vocês se inscreverem, ativar as notificações, deixar o like se gostar, o dislike se não gostar, o importante é participar. Dá essa moral aí pra eu continuar criando conteúdo, valeu! As pessoas vão focar grande parte das vezes naqueles requisitos técnicos, sendo que elas já dominam aquilo grande parte das vezes, é coisa do dia a dia delas, mas elas vão procurar talvez interview questions, talvez novidades, talvez, pegadinhas que possam surgir ali durante as perguntas sobre essas tecnologias, para elas conseguirem explicar bem. É muito comum um desenvolvedor que trabalha com Node.js, quando vai fazer uma entrevista, revisar o que é o event loop, esse tipo de coisa, para chegar afiado na entrevista, quando isso na verdade é básico, isso é hard skill. O entrevistador, quando ele procura um desenvolvedor JavaScript sênior que usa Node, isso aí para ele ou para ela, né, se perguntar é só por obrigação, porque a gente parte do princípio que isso aqui você já sabe, que isso você já tem. Qual que é o grande ponto então que destaca as pessoas numa entrevista, né? Um pra mim que é muito forte é conhecer a empresa. Cara, eu dedico um tempo considerável, às vezes umas 2, 3, 4, 5 horas até, fazendo um stalking completo. Eu viro um completo stalker mesmo, tá? Geralmente a gente recebe um e-mail, uma notificação, né, ou uma mensagem no LinkedIn com a pessoa que vai te entrevistar, ou com o nome da pessoa. E se mandarem, né, você vai fazer uma entrevista com o gestor da área, eu pergunto qual que é o nome da pessoa, pra eu já me familiarizar. Primeira coisa que eu faço, abro uma conta aleatória minha, procuro aquela pessoa no LinkedIn. Faço um ego search, pesquiso o nome daquela pessoa no Google, vejo o que ela produz na internet, se ela tem algum podcast, um canal do YouTube. Uma vez eu descobri que o CTO da empresa que eu fiz entrevista tinha uma banda de rock, e eu escutei as músicas da banda de rock dele no Spotify, e aí eu trouxe essa questão de, pô, eu gosto de tocar guitarra, muitos instrumentos, eu tenho bastante. Eu arrumei o meu escritório, sério, eu arrumei o meu escritório pra entrevista, para que os instrumentos eles aparecessem mais. Pra primeira coisa que o cara, quando eu abrisse a minha câmera, visse, era isso, pra gente ter já um quebra-gelo, a gente ter um negócio de conexão ali do cara, sabe, se sentir mais à vontade e eu me sentir mais à vontade também. Engenharia social, parça. É assim que eu consigo boas oportunidades. É assim que eu consigo empregos que pagam bem. E, sendo muito sincero, eu já falei isso, eu sou egoísta com a minha carreira mesmo. Sou egoísta. Se eu precisar fazer isso pra conseguir uma boa oportunidade, eu vou fazer, você pode ter certeza, tá? Então é muito comum, às vezes, às vezes o CEO da empresa ou alguém, né, tem um podcast, eu vou lá e ouço o podcast. Uma vez o cara estava falando, o cara tinha ele era CEO de uma consulting, né, de uma outsourcing, e aí ele tinha um podcast que ele falava sobre isso, né, sobre escalar os seus times de desenvolvimento de software contratando mão de obra latina. E ele falava que muita gente acha que mão de obra latina só é barata, que ela não tem qualidade, mas que tem muita qualidade, que não sei o que, não sei o quê. E aí, na entrevista, eu comentei com ele assim, pô, uma coisa que eu acho legal e tal, de trabalhar pra fora, né, de outros países, é que as pessoas acham que mão de obra latina, ela só é a mão de obra barata. E eu gosto de provar para as pessoas que a mão de obra latina ela tem qualidade. Que aqui no Brasil a gente tem excelentes desenvolvedores entregando excelentes soluções. Foi assim, basicamente a mesma coisa que o cara disse. E aí ele sentiu aquela conexão, sabe? Você vê que o olho da pessoa relampeja, fala, caraca, esse maluco é muito bom, a gente tem um fit. Então eu já saí de entrevista, às vezes, com sim e com convites, por exemplo, a participar de, pô, eu tô precisando de um ambassador, de um embaixador da empresa aí no Brasil. Eu estava pensando em criar umas sessões de mentoria aqui com as pessoas da empresa, eu acho que você tem um fit legal. Eu geralmente saio da entrevista muito bem posicionado. Eu sou muito bom em entrevistas, na real. Eu sinto isso. Grande parte das vezes não porque eu tô focado na hard skill, porque a hard skill é o básico, mas na soft skill, na conversa, em vender o meu peixe. Esse é o meu grande lance, sabe? Que eu faço muito bem. E aí tem uma coisa, tem uma parte da entrevista que eu gosto muito e que tem pessoas que têm muito medo, que é quando o recrutador ou a recrutadora ou a pessoa que está te entrevistando, ela pergunta assim: "Você tem alguma pergunta para mim? Você tem alguma pergunta para nós? Alguma pergunta da empresa?" Moleque, nessa hora o pai brilha. Eu já estava bem, nessa hora eu dou um power spike assim.
tá ligado? E eu gosto muito de mexer com o psicológico da pessoa que tá me entrevistando, num curto período de tempo, tá? Não de forma manipuladora, mas vou te explicar melhor. Uma coisa que eu faço muito em entrevista, quando a pessoa fala se eu tenho alguma pergunta, é eu perguntar o que ela mais gosta na empresa. Cara, a pessoa que tá te entrevistando, ela vai falar até você falar que chega os pontos positivos da empresa, porque ela quer mostrar que a empresa é boa, que vale a pena, que é legal, que as pessoas gostam. Nossa, a gente tem iniciativa X, Y, Z, a gente tem aqui mentorias, a gente tem uma sessão de feedback legal. E depois que a pessoa fala tudo isso, eu falo assim: beleza, bacana. E o que que você mais odeia? O que que você não gosta? O que você mudaria na empresa? Moleque, não tem nenhuma vez que eu fiz essa pergunta para um recrutador brasileiro ou gringo que a pessoa não ficou assim, ó, em choque, processando a informação. Deu uma risada sem graça, tipo: "Putz, não estava preparado para essa pergunta". Deu uma traquejada, deu uma, deixa eu pensar. Esse momento pra mim é o momento mais gostoso da entrevista, sem dúvida. É o momento que eu mais gosto, que é o momento que eu coloco o recrutador pra pensar, que eu mostro para o recruiter que ele tá me entrevistando e que aquela vaga vai ser minha. Aquela oportunidade é pra mim, que eu sei que eu sinto aquela certeza de: "Pô, esse maluco é bom, ele tem desenvoltura, ele desembola, ele desenvolve", tá ligado? Esse é o meu rolê. É nisso que eu sou bom, né, tem um meme assim: "Nisso aqui eu sou bom, nisso aqui eu me garanto". É na entrevista, é em perguntar coisas intrigantes para o recruiter, pra pessoa de tecnologia. Uma coisa que eu falo muito, geralmente, quando eu vou fazer entrevistas pra, terceirizado, né, pra outsourcing, por aí vai, a pergunta que eu gosto muito de fazer, que deixa o pessoal pensativo pra responder, e geralmente o pessoal fala: "Cara, nunca me perguntaram isso, a pergunta é muito boa", por exemplo: "O que é que te diferencia de uma outsourcing? O que que diferencia a sua empresa das outras outsourcings?". Por quê? Porque geralmente quando a gente trabalha em outsourcing, em agência, esse tipo de coisa, o pessoal contrata você, te coloca no cliente, e é isso, é você e o cliente que se vire agora, você só vai receber o pagamento dessa empresa de cá. Às vezes você fica meses sem ter um contato, um feedback com alguém da empresa que você trabalha. Você acaba que você é um body shop, né, eles só te contrataram pra te alugar pra outra pessoa e lucrar em cima sem nenhuma responsabilidade com você a não ser o pagamento. E aí eu gosto muito de perguntar isso: o que que diferencia a sua empresa, sua outsourcing, a sua agência, a sua companhia das outras empresas? E aí as pessoas vêm: "Não, a gente foca muito nesse sentimento de pertencimento, né, você sentir que você pertence à nossa empresa. A gente tem sessões de feedback mensais, a gente tem feedback 360, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente tem um plano de desenvolvimento institucional". E aí você começa a puxar coisas, sabe, você começa a virar a mesa, virar o jogo, sabe? Aquela entrevista que estava só você naquela posição ali de ser fuzilado, você começa a mostrar que a gente tá conversando de igual para igual. Que você tá precisando de uma oportunidade, sim, mas que a empresa tá procurando uma pessoa para executar uma tarefa, para resolver um problema. E falar nisso, outra pergunta que eu faço muito para as pessoas, geralmente quando eu tô conversando com o CTO, com o CEO, com o tech lead, assim, eu gosto muito de perguntar, tipo: "Qual que é o próximo grande desafio da empresa que você acha que eu vou ser capaz de te ajudar? Que você tá contando que eu vou entrar para te ajudar a resolver?". E a pessoa discorre sobre os planos da empresa, ela fala sobre as dificuldades, às vezes uma dor do time. Cara, eu vou ser sincero, eu vou jogar a modéstia fora nesse vídeo. Quando eu falo esse tipo de coisa, a pessoa que me entrevista, o olho dela brilha, cintila, lampeja, moleque. De verdade. Porque a pessoa vê que eu tô de fato interessado. A pessoa vê que eu tenho alguma coisa pra oferecer, que eu tenho um pensamento crítico. E mostrar isso, mostrar que você tem personalidade, que você não é só um funcionário qualquer que vai ser contratado, executar as tarefinhas, receber o salário e pronto, isso faz diferença. Isso tem um grande diferencial. E o meu grande objetivo em toda entrevista é mostrar o meu diferencial. É mostrar por que que me chamaram e por que que vale a pena me contratar. É uma entrevista de emprego, moleque. Eu quero ganhar aquela grana, eu quero ganhar aquele salário. Pra mim, uma entrevista de emprego que o recrutador, que a recrutadora não termina a entrevista falando que gostou muito de conversar comigo e que espera me dar um feedback próximo, ou que eu já passei para a próxima etapa, é uma entrevista perdida, é uma entrevista ruim. Há um tempo atrás, inclusive, anos atrás, eu gravava todas as minhas entrevistas para eu reassistir e eu ver onde é que eu estava errando e ir ajustando os pontos. Tá ligado? Uma coisa que eu gostava muito de falar, por exemplo, é sobre uma bolsa de estudos que eu ganhei, né? O Facebook, a Meta hoje, né? Ela tinha um programa de aceleração de carreira chamado Facebook Developer Circles, e dentro desses programas eles faziam seleção para bolsas de estudo em algumas instituições, onde eles colocariam, né, energia e dedicação para você se formar na stack deles. Então eu tive uma bolsa para estudar numa escola colombiana chamada Platzi, e aí a gente tinha, por exemplo, um engenheiro que trabalhava direto no React, dando aula de React pra gente. Você tem noção de como é que essa informação é
é relevante? Como é que essa hoje talvez nem tanto, né, talvez o React hoje seja só mais um, né, a gente tem Net, a gente tem Vite, a gente tem muita coisa. Mas na época que o React estava no auge ali, pós-pandemia, 2021, 22, 23, quando eu falava isso, o recrutor ficava tipo: "Caraca, tu teve aula com o engenheiro do próprio React?" Eu não menti, foi verdade, isso aconteceu mesmo. Só que tem gente que faz e não conta isso. E aí o recruiter ficava tipo: "Caraca, que maneiro". Eu falava sobre o projeto, falava como é que funcionava, a pessoa: "Pô, não conhecia, que bacana". Você tem que entender que, pra mim, trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de questionamento é muito importante, sabe. Cara, e originalidade, sinceridade. Nossa, esse pra mim é o terceiro ponto também que é muito importante. Quem nunca, né, já disse, já usou ou ouviu alguém dizer, né: "Ah, me perguntaram qual que era o meu maior defeito na entrevista e eu falei que eu sou muito perfeccionista". Porra, perfeccionista? Tá de brincadeira, pô. De onde que isso é um defeito, cara? E todo mundo tem o mesmo defeito, todo mundo é perfeccionista, chega na entrega, entrega um negócio que não funciona, que o QA não passa. Você não é perfeccionista, pô. Tu só não sabe o que falar. Então, sempre antes da entrevista, dá uma pensada, seja sincero. Mas olha que legal, você tem que ser sincero, mas você tem que trazer já meio que uma solução, porque na verdade, eles não querem saber qual que é a sua fraqueza. Eles querem saber como é que você tá lidando com aquilo. Então, uma coisa que eu sempre comento é que eu tenho uma dificuldade muito grande com tarefas abstratas. Por exemplo, me dá um card só com o título "Consertar botão XYZ". Se não tiver bem definido o escopo, se eu não puder quebrar aquilo em subtasks que forem entregáveis menores, a gente ter uma sensação de progresso, eu não me sinto bem. E aí eu comento, inclusive eu andei estudando um pouco sobre Agile, sobre metodologias de desenvolvimento, para eu mesmo criar esses subcards, criar essas subtarefas, ou criar num papel para mim, se for o caso, para ficar mais fácil para mim, para eu não depender de ficar perguntando para o meu gestor, para o meu gerente, para o meu product manager, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Esse senso de responsabilidade de qual que é a minha próxima tarefa. É aí que eu ganho os caras, pô. Eu não ganho falando: "Pô, eu sou desorganizado, se alguém passar uma tarefa grande eu não consigo fazer". Aí eu perco. Mas se eu falar que eu sou assim e como é que eu tô resolvendo essa questão, aí o jogo muda completamente. Tá entendendo? Você tem que conquistar o seu empregador, mano. A pessoa que tá te entrevistando. Toda entrevista, ela é única, é tipo um date, tá ligado? O primeiro encontro. Tu vai ter que impressionar mesmo. A gente sabe que muitas das entrevistas são muito mais puxadas do que o emprego de fato. Pra não falar quase todas, né? Você vai fazer uns testes muito mais cabulosos do que o serviço que você vai fazer no dia a dia. Você vai ter que explicar coisas num nível de detalhamento muito mais técnico e aprofundado do que você vai usar no dia a dia. Então, se eles podem fazer isso comigo, por que que eu não posso devolver na mesma moeda? Por que que eu não posso, sabe, me impor mais, impressionar mais? E quando chegar no trabalho, eu ter o mesmo ritmo ali, né, do trabalho em si. Você não precisa ser um showman, uma showgirl, sabe? Tem que ter que tomar cuidado pra não exagerar, pra não ficar um negócio forçado. Eu sou natural, esse é o meu natural. Eu converso bem pra câmera, eu não tenho dificuldade de interagir, eu tenho sempre na minha cabeça que eu não posso deixar a peteca cair, não posso deixar aquele silêncio constrangedor, sempre vou chegar com um quebra-gelo, perguntando alguma coisa sobre o tempo, sobre o clima, sobre a cidade que a pessoa mora, sobre onde eu moro, sobre, pô, o meu cenário. É muito comum eu entrar numa entrevista e as pessoas perguntar do meu cenário. E geralmente quando eu vou pra entrevista, cara, limpo minha câmera, ligo uma luzinha aqui do lado. Mano, eu tô lá pra impressionar, tá ligado? Esse é o grande objetivo. É assim que a gente consegue diferenciar isso. Por quê? Porque o básico eu já sei, programar eu já sei, a linguagem eu já sei. Se precisar usar um cursor, eu já sei também. Então qual que é o meu diferencial? Ter uns projetinhos meia bomba no portfólio? Isso é quase um diferencial. Todo mundo reclama muito da dificuldade de ser chamado pra entrevista. E aí quando é chamado, não desenvolve, não desenrola. E é importante, cara, já que a entrevista é tão difícil, quando eu tiver uma, eu vou mostrar a que eu vim, pra que eu vim e que eu sou fera no negócio, que eu sou bom, tá ligado? Enfim, é isso. Eu acho que nesse vídeo aqui a ideia é a gente tentar pontuar que só a hard skill é o básico. Sabe, você ter as respostas na ponta da língua de como é que a sua linguagem preferida funciona, de como é que seu framework funciona, isso é o básico. Ninguém espera que você erre isso. É uma vaga de sênior e o cara não sabe como é que funciona o promises, como é que funciona assim que é o wait, não faz sentido. Então você tem que trazer soft skill, mano. Tem que ser curioso, tem que ser curiosa. Pra gente encerrar o vídeo, inclusive, né, outra pergunta que eu faço muito, eu dou uma olhada no Glassdoor e às vezes eu vejo uma avaliação negativa. Eu gosto de trazer aquilo. Lógico que não com as mesmas palavras, porque às vezes o funcionário que sai ele tá muito insatisfeito, entende? Só que aí eu venho, tipo, numa linha mais, olha, eu tava olhando aqui na internet, no Glassdoor, e eu vi que a gente teve algumas reclamações, vocês tiveram algumas reclamações sobre, por exemplo, a falta de feedback, sobre o salário não tá legal. Como é que foi isso aí? Vocês resolveram? Estão no processo de resolver? Sabe? Cara, devolve na entrevista. Faz pergunta, mostra que você tá curioso, mostra que você tá curiosa, porque isso vai fazer total diferença.